tradicional, Globo, Folha de São Paulo, andaram falando muito da frente ampla. Surgiu aquela ideia de 70%, várias outras ideias, e o Lula chegou inclusive a ser criticado porque não quis assinar um documento em que propunha a união desde Fernando Henrique Cardoso, desde o neto do ACM até a extrema esquerda, até Boulos e sei lá mais quem. O Bolsonaro ele foi eleito por essa dita direita civilizada. Só a base dele não seria suficiente para isso. Mas foi num movimento antipetista em que esse pessoal se uniu, foi contra o Haddad, que tinha real chance de ganhar, de vencer as eleições, e desde Fernando Henrique, que não declarou publicamente, mas o Globo, a Folha de São Paulo e vários outros, do Dória, todas essas pessoas apoiaram o Bolsonaro. Essas pessoas é que são responsáveis pela chegada dele no poder. Mas por que essa dita direita civilizada apoiou o Bolsonaro, mesmo sabendo quem era? Um deputado obscuro, há 28 anos. Durante todo esse tempo, a única coisa que ele fez foi trabalhar pelo enriquecimento da própria família e com o marketing dos mais toscos, violentos, agressivos possíveis. O marketing que se dirigia para as camadas mais primitivas, atrasadas, violentas e bárbaras da sociedade brasileira. Bárbaras no sentido de tosco, de ultrapassado, de atrasado, de retrógrado. A direita civilizada apoiou esse ex-tenente que foi promovido a capitão num acordo para ele ser expulso do exército por incompetência, por indisciplina, até por deficiências mentais, conforme estão nos documentos que foram arquivados nas Forças Armadas na época do desligamento dele. Por quê? Porque achavam que iriam controlar essa figura, iriam controlar essa figura tão rudimentar, essa figura tão despreparada. E quando ele chegou ao poder, aconteceram fatos não previstos. Houve uma barreira em torno dele que impediu com que ele fosse controlado. Essa barreira era composta basicamente pela família e essa família trazia esse núcleo mais atrasado que tem na política brasileira, no debate político brasileiro, que é o olavismo, um astrólogo que se apresenta como um falso filósofo, e os núcleos evangélicos que foram trazidos pela esposa dele. Esse núcleo impediu com que a direita civilizada, entre aspas, sempre entre aspas, porque essa direita brasileira não tem nada de civilizada, como aponta o Gessé de Souza. Isso funcionou durante algum tempo, o que inclusive levou a que pessoas importantes, contatos importantes dessa direita civilizada, fossem defenestrados do governo, como é o caso do Bebiano, é o caso mais exemplar. Mas outras pessoas também, logo no começo, foram defenestrados por esse entorno, que é a coisa mais primitiva e perniciosa que tem na política brasileira, que é o olavismo, os filhos do tenente, os fundamentalistas que são trazidos pela mulher, e nesse primeiro momento esses setores ganharam a guerra interna ali pelo controle do governo. E os generais, exceto talvez o Heleno, que é o mais tosco de todos, eles utilizaram uma estratégia dúbia, uma estratégia militar até, que é um engodo, a distração. Eles fingiram apoiar o Bolsonaro, mas enquanto isso trabalhavam para que a influência da tal direita civilizada, entre aspas, pudesse crescer naquele espaço ali. Quando o Bolsonaro, achando que através do seu entorno, através de uma percepção do mundo que só era levada a ele pelo entorno tosco e primitivo, ele imaginou um poder que ele não tinha e chegou de fato a pensar em dar um golpe, de que ele chegou inclusive a chamar seus generais para planejar um ataque militar ao Supremo e o fechamento do Congresso. Seria um golpe clássico.
Esses generais, não tão toscos quanto o Heleno, fingiram apoiar, enrolaram, mas no momento decisivo mostraram a ele que isso seria uma loucura, seria impossível e que, de fato, ele estava correndo o risco era de um impeachment e de ser preso. Esse ambiente do impeachment, ou de ameaça de prisão, inclusive, que de fato pesou sobre a família dele, isso é fruto de um ataque que ele começou a sofrer dessa direita, sempre, entre aspas, civilizada, para poder mostrar os limites do poder de Bolsonaro. Essa direita se articulou, e com vários braços. Um dos braços foi a mídia, né, o núcleo central da mídia, que é a Globo, passou um processo de ataques virulentos a Bolsonaro, na Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. O que importa, né, o que é importante da mídia tradicional no Brasil, que pertence a essa direita, entre aspas, civilizada, começou a atacar duramente o Bolsonaro. Isso refletiu, inclusive, na popularidade dele. Por outro lado, o Legislativo, a Câmara e o Senado começaram a derrubar todas as emendas principais, todas as iniciativas de governo que chegavam a essas casas e derrubar os vetos de Bolsonaro. Enquanto isso, a Justiça, mais incisivamente, começou a ameaçar os filhos dele. Quem são esses filhos? Um, que é o gerente de negócio da família, pode-se dizer assim, que é o Flávio, que é quem cuida das finanças, cuida das rachadinhas, em associação com o Queiroz. Você tem, por outro lado, o Eduardo, que é um deslumbrado, é uma pessoa que, circulando naqueles meios da Faria Lima, lá em São Paulo, ele mora em São Paulo, ele é deputado por São Paulo, se entusiasmou com essa excrescência que é o olavismo, aquele discurso rasteiro do hiperneoliberalismo, e subiu a ele, né, a vaidade de achar que poderia ser uma figura importante na direita mundial. Então ele só opera nesse nível aí, é um desorientado e o principal canal entre o bolsonarismo e o olavismo. E de outro lado, você tem o Carluxo, que é uma figura curiosa. É uma figura que transpira ressentimento, transpira ódio. E ele foi o elo de ligação do bolsonarismo com essa rede de ressentidos, de blogueiros, de youtubers, de não sei mais o que, né? Ressentidos, pessoas medíocres, pessoas menores, que veem o mundo por uma ótica esquizofrênica e que criou a base de conteúdo desse modelo bolsonarista. E, por outro lado, você tem a Michele, que traz o que tem de pior na religião, que traz o que tem de pior no fundamentalismo, que são esses pastores caça-níqueis, né, que só querem se dar bem, não estão nem aí para a religião, para o cristianismo, para o que eles pregam, eles querem se dar bem. E esse pessoal começou a ser atacado por esses setores, né, o Congresso, pelo Judiciário, pela mídia, e ali dentro do próprio núcleo do governo, os próprios militares trabalhavam para desestabilizar esse entorno do Bolsonaro. Eu acho que houve um momento em que pensaram em derrubar Bolsonaro, mas esse pessoal é muito racional, né? Para eles não tem problema o Bolsonaro continuar até falando algumas besteiras. Não pode falar contra eles, mas pode falar algumas besteiras. Por quê? Porque com o Bolsonaro no poder, eles têm um instrumento para poder manter a esquerda, manter o lulismo, manter o petismo afastado. Bolsonaro ele tem essa capacidade de voto que interessa para eles não têm outro nome. Então, melhor para eles manter um Bolsonaro domesticado do que tirar um Bolsonaro e arriscar um processo eleitoral em que eles podem perder para uma grande figura da esquerda, para o Haddad, para o governador do Maranhão. Então, interessa para esse pessoal manter o Bolsonaro domesticado. Querer pensar numa frente com esse pessoal de esquerda e a direita civilizada é uma bobagem, eles não precisam mais disso, eles já têm o controle do governo. Pode até acontecer alguma maluquice do Bolsonaro lá na frente, você nunca sabe o que você pode esperar dos loucos, né? A natureza dele é a do escorpião.
mesmo ele estando numa boa situação, ele pode morder o sapo que está mantendo ele na superfície da água. A direita civilizada controla o governo, pode implementar o programa de governo que ela sempre quis, que é de tirar direitos da população, tirar direitos dos trabalhadores, desmontar o Estado brasileiro, vender o patrimônio, que o Brasil não vai passar de uma plataforma de exportação de commodities. Bolsonaro domesticado é bom para os negócios. O Bolsonaro sem controle é ruim para os negócios. A guerra política agora volta no patamar antigo, de quem defende a solidariedade e de quem quer só explorar, de quem defende a soberania do Brasil e de quem quer manter o Brasil como uma plataforma de exportação submetida de commodities. Esses caras não são nacionalistas. Eles têm uma visão equivocada do mundo, que inclusive o grande patrono dela é o Fernando Henrique Cardoso. Ele acha que o Brasil tem que ocupar um lugar na ordem mundial, não tem que ter indústria, não tem que ter desenvolvimento, basta ser um bom exportador de commodities para o mundo. Pensar em uma frente dessa amplitude é bobagem. Eu acho que para a esquerda é melhor pensar numa frente de esquerda, porque a direita já tem a frente dela. A concessão da prisão domiciliar pelo Gilmar Mendes para o Queiroz, quando o juiz no Rio tinha mandado ele de volta para a prisão. É uma gentileza com Bolsonaro. A segunda é o orçamento federal que saiu e vai ser apresentado ao Congresso, no qual, pela primeira vez, talvez na história, o orçamento das Forças Armadas é maior do que o orçamento da educação. Grande parte disso vai para salários dos militares. E uma outra parte vai para comprar sucata obsoleta dos Estados Unidos, visto que o Brasil está abrindo mão de autonomia, de transferência de tecnologia e de armamento moderno para suas Forças Armadas. Ainda há uma outra questão, que são os ataques insistentes que estão ocorrendo na mídia tradicional, no Globo, na Folha de São Paulo, contra o funcionalismo público. Alegações de que o Brasil tem excesso. Vai vir aí um ataque muito duro contra o funcionalismo. Seja o pessoal da universidade, seja o pessoal da saúde, em qualquer área do Estado brasileiro, o funcionalismo está em risco.